Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, para mais uma palestra online pelo YouTube do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, o NEAM, que fica aqui em Olinda, Pernambuco. Vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Hoje nós teremos a palestra com a nossa irmã Silmara Mello. Ela faz parte do grupo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica em Caruaru, Pernambuco. Vamos fazer a nossa prece inicial e chamar depois a nossa irmã. Ela vai trabalhar o tema, o Sermão do Ais. Esse Sermão do Ais está lá no Novo Testamento. Como a gente sabe, Jesus ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou através do seu evangelho como podemos ser seus discípulos fiéis, em um sermão chamado Sermão da Montanha. E a Silmara vai falar sobre o Sermão do Ais, que faz parte também desse contexto de Sermão da Montanha. Vamos iniciar nossa prece agradecendo mais uma vez essa oportunidade de trabalho, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos guarde, que nos dê o discernimento, que nos proteja sempre, do jeito que Ele veio aqui nos ensinar a amar, que possamos amar de verdade. Agradecer a Deus, o nosso Pai maior, por ter nos dado a vida, essa vida que devemos preservar e trabalhar no bem. Agradecer a espiritualidade da casa do Dr. Aristides Monteiro, o NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, e agradecer também a Maria, a nossa mãe espiritual, para que esse trabalho da noite de hoje, através dessa palestra online, possa ser um trabalho com muito discernimento e, em especial, com muito aprendizado para todos nós, encarnados e desencarnados, que vamos aqui ver e escutar. Sejam os que vão estar presentes agora e os que vão vir depois. Compartilhem, inscrevam-se no canal e deem um like. Agradecendo, vamos convidar a nossa irmã Silmara Mello. Oi, Silmara, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que fazem parte do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Que Deus e Jesus abençoe a todos nesse trabalho tão importante para todos nós. Muito obrigada, seja bem-vinda mais uma vez. Quem está por trás, nos bastidores, é a nossa irmã, trabalhadora da casa, Fiamma. Ela está por trás, tudo isso que está acontecendo é ela quem está programando. Então, a palestra de hoje vai ser o Sermão do Ais. Você fique à vontade e faça um bom trabalho, que eu estou aqui lhe vendo e todos que vão lhe ver. Bom trabalho para você. Gratidão, minha irmã. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz, de paz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos, a partir de agora, nos colocarmos receptivos para as reflexões dessa noite. Que Deus e Jesus abençoe a todos aqueles que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente. Muita paz. Jesus, ele proferiu 4 sermões. O Sermão da Montanha, conhecido também como Sermão do Monte, ou ainda como Sermão das Bem-aventuranças. E é um sermão muito comentado, onde temos a fala de Jesus promovendo esperanças a todos os corações. E é um sermão que apresenta virtudes como referência. Mas ele também apresentou, temos o sermão profético, onde Jesus ele demonstrava a sua preocupação com a incompreensão dos homens, porque ele sabia o que iria acontecer ante os ensinamentos que ele havia trazido. E temos o Sermão dos Ais,
Antes do Sermão dos Ais, nós temos o Sermão do Cenáculo. O cenáculo é um local onde, inclusive, é falado em várias passagens, e é um local onde foi realizada a chamada última ceia antes de Jesus ser preso. Então, vamos ao Sermão dos Ais. O Sermão dos Ais em alguma tradução, vai ali apresentar 7 ais. Em outra tradução, pode ser apresentado 8 ais. O Sermão dos Ais, ele está registrado no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E o que nós podemos entender por ais? Quando a gente fala essa palavrinha tão pequena, né? Tão curta, o que é que ela faz nos lembrar? O que é que vem na nossa mente quando a gente fala essa palavrinha ai? O que é que ela remete? O que é que ela exprime? Dor, lamento, queixume, e era justamente isto que Jesus ele procurou transmitir ali nesse discurso, no discurso dos ais, de mostrar ao povo que ali estava que os escribas e os fariseus eles estavam enganados e que eles estavam fazendo um grande estrago em suas vidas e nas vidas de outras pessoas. Então, Jesus, ele faz um grande alerta, um alerta muito claro, mediante a sua misericórdia, sobre as terríveis consequências por atitudes equivocadas. Então, os ais de Jesus que ele apresenta são admoestações, mas também são sentenças declaradas àqueles que praticavam e que continuassem praticar aqueles delitos. O que nós podemos entender, então, por admoestações? Advertências, prudências. Olhe, tenha cautela, tenha mais cuidado. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. É preciso estar atento. Então, nós vamos ver que, ao contrário das bem-aventuranças, esse sermão, ele é pouco comentado. E por que ele é pouco comentado? Porque é um sermão mais enérgico, é um sermão educativo, mais educativo, especialmente para aqueles que tinham um maior conhecimento, porque para esses Jesus apresentava uma maior responsabilidade. E quem eram aqueles que detinham de maior conhecimento à sua época? Os escribas e os fariseus. E quem são os escribas e os fariseus? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali na introdução, Kardec apresenta informações do povo daquela época. E ali nós vamos ver que o escriba era o nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá. E mais tarde passa a ser especialmente aplicado aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, nós vamos também ver que os escribas, eles compartilhavam ali também das mesmas ideias dos fariseus. Os fariseus eram uma seita muito influente, eles eram cumpridores, sim, das práticas exteriores,
eles não tinham como objetivo a fé sincera. Eles acreditavam ou fingiam acreditar na providência, nas penas eternas, na ressurreição, e eram extremamente orgulhosos e hipócritas. Então, nós hoje vamos comentar um pouco, vamos conhecer um pouco dos ais, para aqueles que não conhecem, né, que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, onde Jesus ele faz várias advertências. E aí nós vamos perceber que as advertências que Jesus fazia naquela época, ele continua fazendo aos nossos corações, nos alertando para as nossas ações. Vamos ao primeiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Nós vamos observar que em todos os ais, com exceção de um, Jesus, ele inicia, né, chamando ali a atenção, os escribas e os fariseus de hipócritas. Então, Jesus, nesse primeiro ai, ele repreende os escribas e os fariseus pela falta de coerência entre aquilo que eles pregavam e o que praticavam. E assim também como a necessidade de agir com mais sinceridade, com mais humildade, com mais amor ao próximo. Então, os escribas e os fariseus, eles eram também criticados por Jesus, por sua rigidez legalista, por ficar ali em busca do reconhecimento e do poder, e pela falta de compaixão, de misericórdia para com os outros. Nós aprendemos que a coerência entre o discurso e a prática é fundamental para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Porque não basta falar bonitinho na tribuna da casa espírita, não basta levantar aplausos em seminários, em congressos, quando, por exemplo, eu chego em casa e eu não coloco em prática aquilo que eu preguei. Eu não me esforço em ser mais paciente, em ser mais tolerante com aquele com quem eu convivo, seja dentro de casa, seja na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Então, deve haver uma coerência entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Era justamente isso que Jesus ali estava chamando a atenção, para que aqueles que estavam ali escutando ele não fizessem o mesmo que os fariseus, que os escribas. Então, não basta professar determinadas crenças ou valores, é necessário vivenciá-los, agindo sempre de acordo com os princípios de amor, de justiça, de caridade, de fraternidade ensinados por Jesus. Então, esse ai, ele também ressalta a ideia de que o reino dos céus está aberto a todos aqueles que buscam a verdade, que buscam a bondade, a evolução espiritual, sem colocar barreiras ali artificiais, sem causar exclusão ou discriminação.
Vamos ao exemplo da humildade. O que faz a humildade? Quando a gente exerce a humildade. A humildade, ela abre a porta do reino nos corações. E ela convida outros corações que também possam encontrar essa porta. E qual era o exemplo dos escribas, dos fariseus? Era o exemplo do orgulho. E o que faz o orgulho? Fecha a porta, nem entra, nem deixa entrar mais ninguém. Então, gera uma influência perniciosa que acaba arrastando a muitos a terem também essa conduta, essa condição. E Jesus, no entanto, nos convida à humildade, porque a humildade influencia beneficamente, contagia a outros corações. No livro Refúgio, ali no capítulo 8, na mensagem intitulada Humildade do Coração, Emmanuel, ele nos orienta ao dizer assim: sejamos simples e espontâneos, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando aos bem-aventurados, possamos de fato ser discípulos felizes daquele amigo que nos recomendou, dizendo assim: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, nós percebemos o quanto nós somos chamados a refletir sobre essas lições de Jesus, sobre a importância da sinceridade, da humildade, de colocar em prática os ensinamentos do seu Evangelho, de sempre agir com amor, de sempre agir com compaixão em todas as nossas relações e atitudes. Então, esse primeiro ai, ele é um convite para nos afastarmos da falsidade, da hipocrisia, né, e nos aproximarmos da verdade, da bondade, né, em nossas ações, em nossos pensamentos. Vamos para o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. E para o justificar, ou seja, para ostentar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Essa crítica de Jesus, ela pode ser entendida como um alerta sobre a importância, novamente aí, da sinceridade, da honestidade, da verdadeira intenção por trás de nossas ações, por trás das práticas espirituais. Então, os escribas e os fariseus, eles são ali criticados por explorarem as viúvas em nome da religião, usando a desculpa que iam fazer longas orações, mas que na realidade era só para obter benefício próprio. E quem são as viúvas? Nas escrituras do Antigo Testamento, assim como as viúvas, também os órfãos eram tidos como símbolos dos aflitos. Eram os mais carentes, aqueles que desprovidos de recursos. Então, acontece que
Ao invés dos escribas e dos fariseus, eles ficarem atentos para ajudar a esses necessitados, o que eles faziam? Retirava ainda mais o pouco que eles tinham. E ali eles oravam com ostentação, mas sem nenhum sentimento, sem coração. Ou seja, pouco importava para eles se aquele irmão estava passando necessidade, se estava precisando de um alimento, qual era a dor que ele estava passando, qual era o sofrimento, para eles pouco importava. Eles eram completamente indiferentes à dor do outro. Nós aprendemos no Espiritismo que a prática da caridade, da solidariedade, da compaixão, ela deve ser genuína e desinteressada, porque ela deve ser baseada no amor, na verdadeira intenção de ajudar o próximo. E não ficar ali nos interesses pessoais, nos ganhos materiais, porque eram isso que eles faziam. Então, a exploração, a hipocrisia, a falsidade são condenadas, pois são contrárias aos princípios da justiça, da fraternidade, do amor ao próximo, ensinados por Jesus. Também extraímos desse ai, né, a ideia de que as ações e intenções humanas, elas são observadas. Elas são avaliadas por instâncias superiores e que haverá consequências para aqueles que agirem de forma desonesta, de forma manipuladora. Vamos também ver nesse ai que o juízo, o rigoroso juízo mencionado por Jesus, ele pode ser interpretado também como a lei de causa e efeito. E como é que atua a lei de causa e efeito? De acordo com as escolhas, com as intenções de cada um de nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 9, item 8, o Espírito Lázaro, ele nos lembra dizendo assim: cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. E aí ele nos lembra ao dizer que a virtude da vossa geração é a atitude intelectual e o seu vício é a indiferença. E infelizmente, muitos chegam ao ponto de ver na dor do outro meios de aproveitamento. Quantos, inclusive, têm a função de governar, de legislar, de amparar os mais necessitados. E o que eles fazem? Aproveitam dos seus cargos mais elevados para extrair, para retirar daquele que já não tem, para subir de cargo à custa dos aflitos, pouco importando as dificuldades que estão passando. Então, vemos nesse segundo ai que é um chamado à transparência, integridade, mas também para nós um chamado à retidão de pensamentos, de ações, seguindo sempre os princípios, novamente, vamos lembrar, de amor, de justiça, ensinados por Jesus.
Vamos ao terceiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais, ou seja, percorreis o mar e a terra para fazer prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Em outra tradução, o filho do inferno é substituído, é traduzido como o filho de Geena. Geena, ele deriva de um vale próximo a Jerusalém, que queimava todo o lixo de Jerusalém. E ele tinha um fogo permanente. Em outros tempos, né, temos ali que Israel também utilizava desse vale. Quando Israel se entregou à idolatria, a outros deuses, eles utilizavam esse vale para sacrificar, inclusive sacrifícios humanos. Então, o fogo permanente, aquele fogo que queima constantemente, acaba se tornando um símbolo do inferno ou castigo do culpado. E Jesus, ele utiliza dessa palavra inferno como um símbolo do fogo que queima sempre, para falar do remorso que consome, que queima o culpado, que consome a consciência. Os escribas e os fariseus, eles são criticados por sua busca incessante de seguidores para si, né? De estarem fazendo prosélitos. Mas, ao invés de conduzirem as pessoas no caminho da verdade e da luz, eles ali afastavam do lado do caminho espiritual. E as pessoas se tornavam ainda piores do que antes, né? Se encontravam num estado muito pior do que antes. Aprendemos na doutrina espírita, né? E a gente sabe que no espiritismo nós não fazemos proselitismo. A doutrina espírita, ela não está preocupada com bilhões de seguidores, compartilhamentos, likes, curtidas, essas besteiras é a gente que fica preocupada. Porque o objetivo da doutrina espírita, a finalidade da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Vamos, inclusive, lembrar aqui uma vez, uma senhora procurou o Chico Xavier na Casa Espírita da Prece, e ela, muito preocupada, disse: Chico, eu quero falar com você, eu preciso falar com você sobre o meu marido. E Chico: pois não, minha filha. Ah, Chico, meu marido, ele tem um grande defeito e eu não sei o que fazer. Chico, o meu marido, se eu te falar, você não acredita, o meu marido, ele é uma pessoa muito boa. O meu marido, ele ajuda muita gente, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom chefe, ele é um excelente marido, ele ajuda muita gente. E Chico já estava perguntando, mas meu Deus do céu, qual o defeito desse homem? E ela disse: ah, Chico, você não sabe. Meu marido não é espírita. Veja só você, Chico, como é que pode um homem tão bom não ser espírita? E aí Chico diz a ela: ô minha filha, se ele é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais.
Quem era que estava precisando ser espírita? Ela, que estava ali no trabalho da casa espírita e ainda não tinha entendido que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Por isso que não faz prosélito. Aliás, Kardec, inclusive, lembra. Está ali no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Mas voltemos aqui, porque a orientação que deve ser é aquela que é baseada na verdade, no amor, na compreensão. E está em constante busca ali da evolução espiritual. Então, aprendemos nesse ai que a manipulação, a hipocrisia, a falsidade, elas são condenadas, porque acabam desviando as pessoas do verdadeiro caminho, do caminho espiritual, e acaba prejudicando a muitos na jornada de crescimento e de aprendizado. Então, é como se Jesus dissesse assim, olha, vocês estão num grande esforço aí de conquistarem mais seguidores para vocês. Mas, na verdade, vocês não estão fazendo nenhum esforço para obter seguidores para Deus. O que mais podemos extrair, destacar desse ai, desse grande alerta? A responsabilidade dos líderes espirituais, dos orientadores, né, em conduzir as pessoas ali de maneira honesta, ética, compassiva, evitando qualquer forma de engano, de exploração. Então, a missão de guiar os outros no caminho da verdade, da luz, ela deve ser exercida com muita humildade, com muito respeito ao próximo. Portanto, é um chamado que nos convida à transparência, à integridade, a estar sempre no trabalho de oferecer o bem-estar ao outro, seguindo sempre os princípios, novamente, de amor, de fraternidade ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao quarto ai. Ai de vós, guias de cego, que dizeis, quem jurar pelo santuário, fica obrigado pelo que jurou. O que eles faziam? Para eles, o que era mais importante era o que eles iriam ter ali, ó, de retorno. Então, primeiro lugar, o que iria lhes trazer benefício. Porque o que era realmente essencial, o compromisso com Deus, para eles não era tão importante, não. Então, os escribas e os fariseus, eles eram acusados de colocar mais importância nos aspectos externos, rituais da religião, ao invés de se preocuparem com a verdadeira intenção, com a pureza de coração. Nós aprendemos que a prática da verdadeira espiritualidade, ela não está ligada a rituais, imagens, formalidades externas, mas sim no princípio de amor, na vivência da caridade, da compaixão, né, dos aspectos de nossa vida ligada ao amor. Então, é uma advertência para não nos deixarmos cegar, né, pelas questões materiais, pelas questões superficiais, mas sim buscarmos a verdadeira essência, a espiritualidade e a moralidade. E então é um chamado para priorizarmos os valores
espirituais. Quinto ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado, tendes descuidado com os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais, ou seja, que filtrais o mosquito e engoles o camelo. Então é como Jesus dissesse assim: olha, vocês estão preocupados apenas com a contribuição, com o que o outro vai ofertar e o quanto é que o outro vai ofertar. Mas vocês não estão preocupados em serem misericordiosos. Vocês não estão se esforçando para auxiliar o outro. Porque para vocês o mais importante é a contribuição. Mas se o outro está precisando ser acolhido, se o outro está precisando, vamos dizer para a gente, de um atendimento fraterno, de uma palavra de conforto, de uma prece sincera, de um abraço, isso não é importante para vocês. Então Jesus ele repreende o fato de que eles cumpriam os rituais exteriores do pagamento do dízimo, mas eles negligenciaram nos princípios mais importantes da lei de Deus: justiça, misericórdia, fé. Então a mensagem central desse ai é a importância de viver de acordo com os princípios essenciais da justiça, da misericórdia, da fé, ao invés de se prender apenas nas práticas exteriores, nas práticas religiosas externas. Então Jesus ele enfatiza a necessidade aí de um coração sincero, que se preocupe com o bem-estar do outro, com amor, com a retidão, e não nos apegarmos apenas às formalidades, às tradições. Vamos para o sétimo ai. Aliás, o sexto ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então vemos aí que Jesus ele continua a repreender os escribas e os fariseus, os chamando de hipócritas, por se preocuparem principalmente com a aparência externa, né, de pureza e religiosidade externa, enquanto os seus corações e intenções estão cheios de ganância, de injustiça, de maldade. Então é aquela pureza falseada, é aquela pureza que tem a intenção apenas de alcançar aplausos, de ser reconhecido, daquela pureza que se apresenta no exterior, sem nenhum compromisso de renovação e pureza interna. Então, Jesus ele critica aqueles que se preocupam em manter uma fachada de santidade e pureza externa, mas não cuidam de cultivar um coração puro e justo. Temos, por exemplo, alguém que chega trazendo para nós, alguém que chega na casa que a gente faz parte, né, e alguém que a gente não vê há um tempo, e daí a pessoa vem e a gente recebe com muita alegria e faz a maior festa, e ali quando a pessoa
E a gente elogia a pessoa, nossa, como você está bonita, como você está elegante e tal. E aí, quando a pessoa dá as costas, a gente chama a outra pessoa e diz assim, tu viu fulano que acabou de sair daqui, que falei com ela? Tu viu como ela está mudada? Tu viu o aplique no cabelo dela? Tu viu que ela fez silicone? Assim é fácil, né? Tem dinheiro, mas você não sabe da vida dela, você não sabe o passado dela. Teve não sei quantos casamentos. Então, é uma pureza falseada. Né? Demonstra aquela aparência dentro da casa espírita, por exemplo, de retidão. Mas basta ali uma oportunidade de colocar em prática aquilo que vai sendo aprendido para, né, realmente mostrar que não está tendo retidão aí, nem de pensamento, nem de ações, nem sequer esforço. Então, vamos refletir nas minhas ações externas. Será que elas estão tendo coerência com as minhas intenções internas? Será que está havendo aí coerência? Então, Jesus nos ensina que a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora, quando procuramos, de fato, purificar o nosso coração. Que sementes estamos plantando no jardim de nossos corações? É isso que ele nos convida a refletir, para que possamos ir aos poucos ali, eliminando a ganância, a injustiça, a maldade, nos colocando no exercício da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas. Vamos para o sétimo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, estão cheios de podridão e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por que os sepulcros eram caiados? Ou seja, por que eram pintados de cal? Por que eram branqueados? Na tradição deles existiam muitas regras para a manutenção que chamava de estado de pureza ritual. Então acontecia o seguinte: o sacerdote e o levita, para realizar as suas formalidades no templo, eles tinham ali que conservar rigorosamente o estado de pureza ritual. Eles não podiam se aproximar, por exemplo, de um gentio, de um hebreu. Né? Eles não podiam sequer se aproximar de alguém que estivesse sangrando. E aí isso explica o fato daquele sacerdote levita terem passado bem distante ali daquele homem caído na parábola do bom samaritano. Como que é essa parábola? Jesus, ele fala essa parábola para um doutor da lei, dizendo assim: o homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E depois de despirem, de espancarem, né, se retiraram ali, deixando aquele homem quase morto. Por coincidência, descia um sacerdote. Olhou aquele homem ali caído, desmaiado, desacordado, e não se aproximou. Não sabia se era um gentil
O homem estava sangrando, não podia se aproximar. Do mesmo jeito, o levita. Mas um samaritano que ia de viagem, quando viu aquele homem, se aproximou dele, deitou aquele homem com muito cuidado, cuidou das feridas daquele homem, derramou em suas feridas azeite e vinho, pegou aquele homem, colocou em um animal, levou até uma hospedaria. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse que o que o homem precisasse podia, né, dar a ele, que quando ele voltasse, ele o pagaria. E é quando Jesus, após contar essa parábola para o doutor da lei, que havia perguntado o que era preciso para herdar a vida eterna, Jesus pergunta qual dos 3 parecia ser o próximo. E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: vai e faze tu mesmo. Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele afirma: o doutor judeu, ele não ignorava os mandamentos, mas com certeza não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Ele amava, como amava os escribas e os fariseus. Ele amava e ama, né, como, segundo Caibachuda afirma, os sacerdotes atuais, os doutores de nossos dias. Então, seriam apenas indiferença? Será que não era um apego exagerado às formalidades exteriores? Porque o homem estava caído, estava sangrando, sem vestimentas, desacordado. Ah, mas como saber se ele é um gentio? Eu vou colocar em jogo tudo aquilo que eu demorei para conquistar? E depois dar um trabalho danado? Eu não vou colocar em risco perder o estado, né, de pureza ritual. Para eles, isso era mais importante. Então, o que fez o sacerdote e o levita lá no templo de Jerusalém? Derramou azeite e vinho no altar. E o que fez o samaritano? Derramou azeite e vinho nas feridas daquele homem desacordado. Quem realmente ofertou alguma coisa a Deus? O sacerdote, o levita lá no templo? Ou aquele homem que cuidou das feridas? O samaritano que cuidou das feridas daquele homem? Então, por que os sepulcros eram pintados de cal? Para que eles soubessem que ali eles não poderiam se aproximar. Porque ali haviam mortos. Então, eles não poderiam nem tocá-los. O que Jesus estava advertindo? Jesus toma desse símbolo e diz: olha, vocês procedem dessa forma. Pintam-se de virtudes que não são verdadeiras. Então, Jesus ele faz uma analogia com os sepulcros caiados. Ele critica a aparência de piedade, pureza externa que eles mantêm e aponta que internamente eles estão cheios de impurezas, de maldade, de podridão. Então Jesus, ele alerta para o perigo de se preocupar apenas com a aparência
externa de bondade e retidão. Jesus ensina que a verdadeira beleza é a pureza espiritual e ela vem de um coração sincero. Ela vem de um coração comprometido com a prática do bem e da verdade. Vamos para o 8º ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. Jesus, ele critica o fato de que eles construíam sepulcros, monumentos em homenagens aos profetas, aos justos do passado. Mas eles não seguiam verdadeiramente os ensinamentos desses profetas que eles tanto admiravam. Então, a mensagem central é a denúncia da hipocrisia, da falsidade religiosa, daqueles que se preocupam apenas com a aparência, de homenagear, de ter ali um símbolo, uma imagem, eu sou fã, né? Mas não se esforça em praticar os ensinamentos que aqueles profetas do passado passavam. Então, Jesus, ele destaca a importância entre a fé professada e a conduta praticada. Jesus nos ensina que é fundamental não apenas professar, né, a fé em palavras, mas, sobretudo, construir dentro de nós a verdade para que possamos colocar a verdade em prática, aquilo que a gente vai aprendendo, não ficar nas homenagens, né? Então, no Sermão dos Ais, o Mestre Jesus, ele apresenta alertas, várias advertências, ele apresentou ao povo de sua época e ele continua apresentando aos nossos corações, nos alertando, dizendo para a gente, olha, tenha cuidado naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Veja se está coerente com aquilo que você diz que está aprendendo. Veja se está coerente com aquilo que você está estudando. Você está estudando, mas está se esforçando para colocar em prática? Não adianta ir na casa espírita uma vez por semana, tomar passe, água fluidificada, participar de um estudo assim, ou participar de alguma outra atividade na casa espírita, se eu não me esforço para exercitar aquilo que eu estou aprendendo dos ensinos de Jesus dentro de casa. Se eu não consigo ser paciente na rua, no trânsito, com as pessoas, no trabalho. Então, tem que haver uma coerência entre aquilo que a gente vai aprendendo, entre aquilo que a gente vai falando e aquilo que a gente vai praticando. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que gosta ali de professar, que gosta de falar, que gosta de aconselhar o outro, mas não se esforça para ele mesmo exercer. Então, o Espiritismo, ele nos mostra a grande importância de nós estudarmos, né, os ensinos de Jesus, as suas promessas, né, esse alimento necessário aos nossos corações, mas é preciso também abraçarmos o estudo dos alertas, das advertências que falam aos nossos corações, que é preciso para que a gente acorde, para que a gente fique atento para não cair nas armadilhas dos enganos. E assim, meus queridos amigos, nós concluímos as nossas reflexões da noite,
agradecendo imensamente a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Gratidão imensa pelo carinho, pela atenção. Agradecemos também a todos aqueles que participaram ao vivo e que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Um abraço imenso a todos aqueles que puderam participar. Leonice, minha amiga, minha irmã, é com você, minha querida. Muito bom. Olhe, Silmara, eu, de fato, quando eu percebi toda a sua fala sobre os 8 ais, que é o do sermão, não é, dos 8 ais, a gente percebe que é todo baseado na hipocrisia e que pouco o movimento espírita fala, que parece que todos nós temos um pouco do se a gente olhar direitinho, porque o sermão do é aquele que Gandhi falou que todos os livros que fossem destruídos, mas só restasse o Sermão do Monte, já estava de bom tamanho, né? Porque é o sermão da moral, aquelas 9 bem-aventuranças. Mas esse sermão, pelo que eu vi, é todo baseado na hipocrisia. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec ele sustenta que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. E é o que acontece ainda hoje. Com todo o conhecimento que nós temos, você sabe disso, bem falou aí em tudo, né? Com todos os conhecimentos que nós temos, em especial nós espíritas, porque é uma ferramenta, é uma doutrina de cunho religioso, mas baseada em todo o ensinamento da moral e na filosofia, a gente era para ser bem melhor, né? Aí a gente está sempre dizendo, mas nós somos humanos, porque errar é humano, mas acertar também é humano. Para isso nós estamos aqui. Muito boa a sua palestra, muito bem explicada. Amei você. Acredito que o NEA vai lhe chamar mais vezes. E eu acredito que foi muito aprendizado esse sermão dos 8 ais, né? Que é um sermão, ele é muito forte, ele é uma advertência mesmo para todos nós cristãos, que dizemos ser cristãos. Agradecendo a todos vocês que estão aí presentes, que vão vir posteriormente, né? A menina Fiamma, que está aí por trás nos bastidores, que se ela não tivesse aí, nós não estaríamos aqui, porque sempre precisa de alguém trabalhando, né, nos bastidores. Agradecendo a todos os trabalhadores do NEAM, todo o pessoal que vai, agradecendo por tudo e pedindo para que você faça a prece final. Muita luz para todos nós. Gratidão imensa mais uma vez pelo carinho de todos. Nesse momento, elevando nosso pensamento, nosso coração ao Mestre Divino, que nos abençoa com as suas lições, rogando a Ti, Senhor, a calma, a serenidade em nossos dias, que possamos sempre nos colocar à disposição, Senhor, de colocar em prática os Teus ensinos, que não nos falte as ferramentas da coragem, da humildade e do bom ânimo. Senhor, abençoa cada um daqueles que nos assistiram ao vivo. Abençoa também todos aqueles que irão nos assistir posteriormente. Abençoa, Senhor, a nossa família, os nossos amigos, a todos os nossos irmãos de caminhada. Nós rogamos também a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, em clínicas, em presídios, em abrigos, em orfanatos. Sejam todos atendidos em suas necessidades. Ó Senhor, abençoa os nossos lares, nos envolve, Senhor, em Teu manto de amor, de luz, que possamos, Senhor, refletir mais sobre as Tuas lições e nos colocarmos em prática da vivência do Teu amor. Nos ensina, Senhor,
a estarmos mais fortes diante das lutas. Envolve a cada um de nós, presentes, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz. Que possamos ter uma noite de muita paz e que todos possam ter uma boa semana de muita luz e muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Silmara. Um abraço fraterno à sua Gratidão. casa espírita de trabalho. Muita luz para todos nós. Boa noite e até a próxima segunda-feira na nossa palestra online, com a permissão do Pai. Gratidão. Boa Gratidão por noite. Tchau. Tchau. Tchau.